Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 72 do nosso estudo com a Sagrada Escritura. Um ano com a Bíblia. No dia de hoje nós vamos meditar 5 capítulos. Capítulos 19 e 20, 21, 22 e 23 do Evangelho de São Mateus. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é o dia 72. Possivelmente alguém poderia perguntar assim: Padre, existe aqui um problema de organização dos capítulos. Ontem nós lemos um capítulo, hoje o Padre pede para a gente ler 5. O Padre está muito desproporcional. Não seria melhor ler 3 no dia de ontem e 3 no dia de hoje? Então o Padre vai apenas recordar como que é o Evangelho de São Mateus, e aí o raciocínio do Padre, a metodologia do Padre vai ficar clara. Como que o Evangelho de São Mateus é dividido? O Evangelho de São Mateus é dividido em narrativas e discursos. O que é uma narrativa ou uma narração? Mateus, ele fala sobre Jesus. E o que é um discurso? É uma homilia do próprio Jesus falando. Então primeiro nós temos Mateus falando sobre Jesus, depois o próprio Jesus falando. São Mateus falando sobre Jesus, próprio Jesus falando. E aqui nós temos 5 sermões, 5 discursos de Jesus. E entre um discurso, um sermão e o outro tem uma narrativa, uma narração de São Mateus. Então no dia de ontem nós vimos a 4ª homilia. E essa 4ª homilia na Bíblia, esse 4º discurso, é apresentado em apenas um capítulo. E este discurso também, essa narração, esse discurso, ou esta homilia também é conhecida como discurso, homilia da igreja. E aí nós vimos no dia de ontem que existem 7 conselhos para quem quer viver bem na igreja. Então hoje, São Mateus, ele conta muita coisa que aconteceu sobre Jesus. Esse texto ele é dividido em 5 capítulos diferentes. Então hoje é uma narração, é uma narrativa que vem de São Mateus. Para facilitar a nossa vida, como nós temos 5 capítulos, o Padre vai dividir em 3 blocos, 3 partes diferentes. Naturalmente, esse jeito do Padre dividir em 3 blocos, 3 partes diferentes, pode ser criticado, pode ser refutado, e naturalmente tem vários limites mesmo. Se ele fosse o jeito perfeito, correto, seguramente alguém já tinha pensado antes. Eu nunca vi ninguém pensando e dizendo do jeito que eu vou apresentar. Então tem muitas limitações. O meu objetivo principal é ajudar na nossa memorização e na nossa compreensão. Então isso daqui não é uma tese que eu defendo que seja desse jeito. Se alguém encontrar alguma forma de apresentar de uma forma mais clara e mais objetiva esta narração, esta narrativa que acontece entre os capítulos 19 e 23, pode seguir. Para mim, lendo, meditando, rezando, eu percebo aqui 3 blocos. Primeiro bloco, nós podemos chamar de condições ou pedidos, condições para entrar no reino dos céus. Condições para a pessoa ser salva. O que é preciso para a pessoa ser salva? O que ela precisa fazer para entrar no reino de Deus? 2 pontos. Para ser salvo, 2 pontos. Condições para a pessoa se salvar. E aqui nós vamos ver 9 pontos. E aí depois nós vamos adiante, nós vamos ver os exemplos de Jesus. Em que Jesus nos deu exemplo? Quais são os exemplos que ele nos deixou? Primeiro, condições para entrar no céu, na vida eterna. Depois, ensinamentos. Depois, exemplos concretos da vida de Jesus. E aí depois o terceiro e a última nós podemos ver assim: Jesus nos ensina o que ele espera de nós. Então nós vamos dividir para entrar no reino de Deus.
Depois nós vamos ter os exemplos de Jesus e por fim nós temos o que ele espera de nós. Primeira e segunda parte, nós temos aqui 9 pontos e depois a última parte 8 pontos. Padre, eu preciso memorizar tudo? Não. Vocês têm a Bíblia, vocês vão acompanhando, não precisa memorizar, essa é só uma forma de nos ajudar. Então, antes de chegar na última homilia, no último discurso, nós temos aqui Jesus, ele dizendo para nós o que é preciso para entrar no reino de Deus, os exemplos concretos que ele dá da vida dele, e por fim, o que ele espera de cada um de nós, para entrar no reino de Deus, para entrar no céu, para entrar na vida eterna, capítulo 19. E aí segura na cadeira, porque muitos vão se assustar. Naturalmente são palavras de Jesus. Primeiro ele fala sobre o adultério. Jesus, ele disse que o casamento, ele é indissolúvel, o casamento é único e o casamento é para sempre. Esses dias uma pessoa escreveu em um comentário, não lembro se foi da novena ou desses vídeos aqui mesmo, dizendo: Padre, eu vivo em adultério porque eu estou em uma segunda união matrimonial, reza para mim, eu não quero ir para o inferno, disse um monte de coisas. Claro que meu coração dói. Claro que o meu coração dói. Claro que a minha vontade é dizer: não, você não está em pecado não está errado não. Claro que é a minha vontade, claro que é um impulso natural. Quando a pessoa agride, briga, humilha, aí a gente vai com a doutrina de frente. Mas, claro que é complicado. Então, quem está em situação irregular, procura o tribunal eclesiástico. Eu queria que vocês fossem da diocese de Macau, da diocese onde eu moro, que eu já acompanhei mais de 10 casos. 90% só um que não foi resolvido, porque uma pessoa da família interferiu e não deixou o tribunal continuar ajudando. Mas eu tenho participação direta no tribunal eclesiástico, eu sou de uma comunidade que tem vários casos, então eu acompanho praticamente todos que procuraram conseguir a nulidade. Por quê? Porque tinha ali uma matéria que fez o casamento ser nulo. Então, infelizmente, na sua diocese eu não consigo entrar e ajudar. Mas aqueles que são da diocese do padre, procura. O seu problema é problema também da igreja e vocês precisam ser ajudados. O padre não vai estender muito. Primeiro diz da indissolubilidade do matrimônio. O segundo ponto, para entrar no reino de Deus, diz sobre os eunucos. O que é um eunuco? Existem pessoas que elas se fizeram consagradas, se fizeram celibatárias, se fizeram virgens ou se fizeram totalmente despojadas do casamento e de família para servir só a Deus. Aqui no começo desse capítulo 19 nós já encontramos 2 tipos de vocação. Uma vocação, a vocação ao matrimônio. A segunda vocação, a vocação à vida sacerdotal, à vida religiosa. A Igreja Católica é uma igreja, um jardim de muitas flores. Nem todos podem ser obrigados e têm a vocação ao casamento. Então nós encontramos as 2 flores, a vida consagrada e celibatária para aqueles que têm o chamado. E aqui Jesus diz. E aí depois nós temos o terceiro ponto, para entrar no reino de Deus, um casamento santo. Para entrar no reino de Deus, aqueles que são celibatários sejam de verdade. E aí depois de Jesus ele dá novamente o exemplo da criança, a importância da perseverança, a importância da humildade, a importância da simplicidade, a vocação do matrimônio, a vocação à vida consagrada e a vocação de todos nós, a vocação à simplicidade. Depois Jesus ele vai dizer novamente sobre a perfeição. Jesus ele dá o exemplo do jovem rico. Esse exemplo aqui é um exemplo extraordinário. Ele é muito bonito e eu penso que naturalmente aqui nós temos pouco tempo, mas se vocês puderem na casa de vocês, vocês vão meditar com mais calma. O jovem rico ele disse para Jesus: Senhor, o que eu preciso para entrar na vida eterna? Jesus diz: cumpre os mandamentos. Mas eu já cumpro os mandamentos. E aí Jesus começa a dizer a partir do 4º mandamento: honra pai e mãe. Honra pai e mãe. Não levantes falso testemunho. Ame o seu próximo. Por que Jesus começa a partir do 4º? Que são os matrimônios sociais. São os matrimônios em relação ao próximo. Do 1º ao 3º, em relação a Deus, ele estava vivendo, ele estava bem. E aí Jesus diz: verdade, você está realmente cumprindo esses mandamentos, só falta uma coisa. Ele fala: opa, diz aí, o que está faltando? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois vem e me segue. Santa Teresa d'Ávila diz que faltou uma coisa a esse jovem rico: uma dose de loucura. Por que uma dose de loucura aqui? Se eu fosse ela, eu diria até mais do que uma dose. Imagina, ele tinha dinheiro, tinha bens, dar tudo para os pobres, largar tudo e seguir Jesus? Falta uma dose de loucura. E aí Jesus diz: se vocês não deixarem tudo, não entrarão no reino dos céus. E aqui muitos vão dizer: padre, mas eu tenho os meus bens, eu tenho minha família, eu tenho minha conta bancária, eu tenho meu carro, eu preciso deixar tudo para seguir Jesus?
Jesus disse que é preciso deixar tudo para segui-lo. Irmão e irmã, essa é a forma que eu compreendo. Todos nós vamos deixar tudo para seguir a Jesus. Algumas pessoas, nosso Senhor pede que nós deixemos imediatamente o que aconteceu com a vida dos padres. Outros, ele pede que a pessoa vá deixando progressivamente durante a nossa vida. E é isso que vai acontecer com vocês. Vão deixar depois a saúde, vão deixar depois com os familiares que vão falecendo, vão deixar depois com o trabalho, vão deixar depois com uma reputação que é criticada. Então nós vamos deixando aos poucos. E aí, depois nós temos um quinto ponto. Para entrar no reino de Deus, Jesus fala sobre a recompensa. A recompensa. Pedro diz, Senhor, e nós que deixamos tudo? Alguns dizem assim, mas Pedro foi casado. Não, ele foi casado antes de conhecer Jesus. Mas aqui ele fala, Senhor, e nós que deixamos mulher? E nós que deixamos propriedade? E nós que deixamos filhos? Então, Pedro, ele já tinha deixado tudo. Ele deixou tudo. Ele casou antes de conhecer Jesus. Depois, para viver uma vida mais próxima de Cristo, ele tinha deixado tudo. Então, aqui a condição é para nós acreditarmos que a recompensa que nós pedimos, que Deus nos promete, nós vamos recebê-la, mas nós vamos receber na vida eterna. Algumas pessoas pensam assim, eu sou fiel a Deus, eu vou receber muitos bens, muitas coisas aqui na terra. Não. Deus ele vai nos dar muitas graças, mas a recompensa final eterna, nós vamos recebê-la no céu. Aqui nós estamos vendo alguns pontos concretos para entrar no reino dos céus. Qual que é um desses pontos concretos? Acreditar que nós vamos receber a promessa, que nós vamos receber a recompensa na eternidade. Um ponto muito bonito, Pedro ele deixa tudo. Então aqueles que falam, o primeiro Papa foi casado, por que o Papa hoje, os padres não podem casar? Foi casado antes de conhecer Jesus, depois que conheceu Jesus, os apóstolos deixaram tudo para ficar apenas com ele. E aí depois tem um sexto ponto, aqui nós já chegamos no capítulo 20, gosto muito também, isso daqui dá um livro, que meditação interessante. Jesus fala que pessoas são chamadas para o seu seguimento em diferentes momentos do dia. Para o judeu o dia começava às 6 da manhã. Então tem os operários que foram chamados na terceira hora, 9 da manhã. Aqueles que foram chamados na sexta, na nona, da 12ª hora. Então pessoas que foram chamadas das 9 da manhã até às 6 da tarde, praticamente, até no final do dia. E aí ele prometeu para aquele que foi chamado na primeira hora, olha, você vai na terceira hora, ali 9 da manhã. Se você vier para me servir, para trabalhar para mim, eu te dou um denário. E aí foi prometendo o mesmo para todo mundo que foi vindo em diferentes horas. Chegou lá no fim, começou pelo último, deu um denário. E aqueles que começaram a trabalhar primeiro, eles pensaram, se aquele que começou por último ganhou um denário, eu trabalhei mais tempo, eu vou ganhar muito mais. E ele também deu um denário. E aí questionou, mas foi injusto. Por que foi injusto? Porque eu trabalhei mais, eu recebi igual. Aí o dono, que é Deus, ele falou, mas o que eu te prometi, eu te paguei. Como que você vai reclamar comigo se eu fui bom com os outros? Então, irmãos e irmãs, alguns são trabalhadores da última hora. E devemos ter misericórdia e rezar por eles. A recompensa possivelmente será parecida com a nossa. Então a gente não tem que ficar triste porque alguém recebeu bastante. Nós precisamos aprender a nos alegrar com aqueles que se convertem, mesmo depois de muito tempo de vida, mesmo se converterem apenas na morte. E aí nós temos aqui alguns pontos ainda que merecem a nossa atenção. Na verdade, aqui, se vocês quiserem chamar como 7º e 8º, também alguns outros pontos para entrar no reino dos céus. Aqui Jesus ele fala sobre a sua paixão. Ele anuncia pela segunda vez a sua paixão. E aí depois ele apresenta qual que era o ponto seguinte. Então o 6º ponto, para nós entrarmos no reino dos céus, nós vamos ser chamados em momentos diferentes da nossa vida. Não ter inveja daquele que foi chamado depois. Esse é o 6º ponto. E aí depois o 7º, beber o cálice do Senhor. Alguns dizem assim, a mãe de João, a mãe de Tiago, disse assim, olha, o meu filho pode sentar, um à direita, um à sua esquerda. Ele diz, podem beber o cálice? Pode. Então antes de entrar no reino dos céus, começando aqui na terra, nós vamos ter que beber o cálice do Senhor. Nós vamos começar a beber o cálice de Jesus. E aqui é preciso ter muita humildade para saber beber esse cálice mesmo nos momentos aí de maior dor na nossa vida. E aí depois nós temos um outro ponto, eu coloco o nome de 8º ponto, diz sobre servir.
para entrar no reino de Deus, nós não podemos ser como as pessoas do mundo. As pessoas do mundo são cruéis, são exigentes, são duras para aqueles que estão trabalhando para elas, são duras com aqueles que estão ao serviço delas. E aí vem Jesus, ele diz que ele não é como um tirano. Então, na verdade, o padre disse antes 8 pontos, disse antes 9 pontos, aqui eu vejo 8 pontos para a entrada no reino dos céus. O que é necessário para entrar no reino dos céus? Não viver o adultério. Alguns são chamados à vida consagrada e à vida celibatária. Ser como uma criança, buscar a perfeição, saber que um dia nós vamos ter que deixar tudo, e alguns vão deixando aos poucos durante a nossa vida. Através do exemplo de Pedro, ele mostra que nós, para entrarmos no reino dos céus, vamos ter a nossa recompensa, mas acreditar que essa recompensa muitas vezes vai vir depois da nossa morte. Um 6º ponto, nós somos chamados em momentos diferentes da nossa vida. Nós somos chamados em momentos diferentes da nossa vida. Ali, voltando um pouco antes, no 4º momento, diz que o jovem rico, ele precisa deixar tudo. Então, ele vai pedindo em alguns momentos da nossa vida. O 5º ponto, a recompensa que nós merecemos, nós vamos recebê-la, mas no céu. Um 6º ponto, Deus, ele chama pessoas em diferentes momentos da vida. Não ter ciúmes daqueles que são chamados por último e não querer se achar mais digno do que aquelas pessoas. E aí depois, o 7º ponto, beber o cálice do Senhor. E aí, um 8º ponto, servir e não ser cruel como as pessoas desse mundo. E aí nós encontramos aqui alguns exemplos de Jesus. Alguns exemplos. Jesus, ele diz o que é preciso para entrar no reino dos céus, e aqui ele começa a dar o exemplo, através da sua vida, do que ele fez para nos ensinar e do que nós devemos fazer se nós queremos, de fato, entrar na eternidade. O padre, no começo do vídeo, pode ter falado 9 exemplos, eu encontro aqui 8. Primeiro deles, Jesus, aqui os exemplos de Jesus, de como que ele deseja a nossa salvação, exemplos aqui de santidade, exemplos de serviço, e aqui o primeiro deles, a cura do cego de Jericó. Exemplos de Jesus, primeiro deles, a cura de uma pessoa que era cega, o cego de Jericó. Essa cura aqui, que ela acontece em 5 passos diferentes. Depois medite, vale muito a pena a cura do cego de Jericó ser meditada com mais calma. Jesus, ele para, Jesus, ele chama, Jesus, ele pergunta, Jesus, ele tem compaixão, depois Jesus, ele toca. Esse daqui é um ensinamento, esse daqui é o primeiro ensinamento, a cura, o exemplo de Jesus, a cura do cego de Jericó. A dinâmica, a pedagogia que Jesus realiza para curar uma pessoa. Esse é o primeiro. O segundo, a entrada triunfal em Jerusalém. Zacarias capítulo 14, versículo 4 diz que o Rei dos Reis, o Rei de Israel, chegaria montado em um jumento, chegaria montado em um animal. Algumas pessoas vão dizer assim: padre, mas por que Jesus chegou montado em um animal? Ele não podia chegar montado em um cavalo? Podia. Ele não podia chegar entrado caminhando? Não, não podia. Mas por que ele não podia entrar caminhando? A lei judaica, também lá no Pentateuco, diz que isso daqui é principalmente, vamos dizer assim, o Império Romano, mas os antigos ali, os gregos também, os judeus também acreditavam nisso. Um rei, ele tinha direito de transporte público. Um rei, quando ele entrava em uma cidade para mostrar que era rei, ele entrava por um transporte público, ou seja, entrava montado em um animal. Isso daqui era uma característica, era um sinal de realeza. Então, se o rei, que era Herodes, ou qualquer rei dos romanos, entrava em um animal, entrava de certa forma em um meio de transporte, aquele que era o rei de Jerusalém, o rei e salvador do mundo, também precisava entrar em um animal. Então esse daqui é o segundo ponto, que ele dá o exemplo de rei, entra em um animal, entra em um transporte público, mas de todos os transportes, de todos os meios, ele escolhe o mais simples, que é através de um jumentinho. Depois, Jesus no templo. Qual que é o exemplo? Ali ele pega e derruba tudo. O exemplo é ele mesmo que dá. Qual que é o exemplo? Que a minha casa é uma casa de oração. Extremamente pacífico, extremamente paciente, mas quando a casa de Deus, que era a igreja, estava em risco, aí ele perdeu a paciência. Aí ele agiu com amor. E aqui tem uma palavra que é muito bonita, aparece principalmente no Evangelho de São João, nesse mesmo texto: o zelo pela casa do Senhor me consome. Que coisa linda. E aí depois nós temos aqui um outro ponto, nós vamos chamá-lo de quarto ponto dos exemplos de Jesus. Ele pernoitou em Betânia.
Ali entrou de forma triunfante em Belém e em Nazaré, entrou de forma triunfante em Nazaré. Reconheceram ele como um rei e aí ele poderia começar a reinar. E ele foi para Betânia para dormir na casa dos amigos. Padre, qual que é o ensinamento? Betânia era fora dos muros de Jerusalém, onde viviam os leprosos, lugar das pessoas mais simples, mais abandonadas e perseguidas da sociedade. Então Jesus, ele que começou a ser coroado, sai do meio daquela glória e vai ficar com os amigos em um local onde as pessoas viviam abandonadas. Mais um exemplo aqui muito claro. E aí nós temos mais um exemplo, nós podemos chamar de quinto exemplo, da figueira estéril. Jesus pega e ele amaldiçoou uma figueira no caminho que era estéril. Qual que é o ensinamento com tudo isso? Ensinamento com tudo isso que ele nos dá é que nós devemos produzir frutos. E aí, do jeito que uma figueira que foi criada para produzir frutos não produziu e teve que pagar e teve uma consequência, por isso também vai ser na nossa vida. Muitos pensam que a vida aqui na Terra é como um filme de Hollywood, que no final tudo termina bonito. Não, nós somos figueiras que devemos ser produtoras de frutos. E aí nós temos um sexto momento que Jesus responde a um questionamento e mostra a sua sabedoria. Jesus, ele não queria responder de forma direta para não humilhar e ser agressivo. Então ele responde com outra pergunta. E aí, como eles não responderam, ele ficou em silêncio. Queridos irmãos e irmãs, existe uma grande sabedoria na nossa vida. Às vezes, responda com outra pergunta. Às vezes, a melhor delas, em muitos momentos, não dizer nada, ficar em silêncio já é uma grande resposta. O silêncio é uma resposta, muitas vezes sábia. E quando o silêncio não for a melhor resposta, muitas vezes você pode questionar, você pode responder com um questionamento. Foi isso que Jesus fez. Aqui, Jesus está nos dando exemplos. Veja, o Padre está dando 8 exemplos muito claros do que foi realizado por Jesus. E aí nós vamos para mais um deles. O anterior era o sexto, agora nós vamos para o sétimo. Eles querem matá-lo, eles querem persegui-lo, e aí Jesus diz de uma forma muito concreta que as prostitutas, os publicanos, iriam precedê-los, iria chegar antes deles no reino dos céus. Isso daqui foi uma palavra aqui que seguramente incomodou muito, mas Jesus disse isso para abrir os olhos daquelas pessoas. Aqui um oitavo e último ponto dos exemplos concretos de Jesus. Jesus, ele conta uma parábola de 2 filhos. Um diz assim para o pai: pai, eu vou. Muitos que dizem que são cristãos, eu acredito. Mas aí depois ele não foi. E aí existem muitas pessoas que dizem, um filho que diz eu não vou. Muitas pessoas que dizem eu não acredito em Deus, mas o comportamento dele é como quem acredita. E aí qual que está certo? Está certo aquele que diz o melhor de todos. Qual que está certo? Qual que é o melhor filho? O melhor filho é aquele que diz que vai e foi. Nesse evangelho, o melhor é aquele que diz não vou e acaba indo, mas o melhor é aquele que diz que vai e foi. Quem que é esse filho? Esse filho é Jesus. Era um terceiro tipo de filho. Mas entre aquele que fala que vai e não vai e aquele que fala não vai e depois vai, é melhor aquele que falou que não vai e depois acabou indo. Então o filho perfeito é Jesus. Aqui um grande toque com muita sutileza sobre algo muito perigoso chamado hipocrisia. Vamos para os 2 últimos capítulos desta narrativa, desta narração. Nós vamos chamar do que Jesus ensina, o que Jesus ensina para nós. É os ensinamentos de Jesus para nós. O que ele está nos ensinando? Primeiro nós vimos o que é necessário para entrar no reino, os exemplos de Jesus e aquilo que ele nos ensina. Padre, vai ser muito breve, eu vou mencionar aqui também 8 pontos. Vocês viram? 8 pontos para entrar no reino, 8 exemplos concretos de Jesus e agora 8 pontos que ele espera, que ele ensina para cada um de nós. E aí depois vocês vão meditando ali com mais calma. É um jeito que o Padre encontrou de resumir, de fazer uma visão geral sobre esses capítulos, enfocando naquilo que é o principal. E aí amanhã, como já foi dito, nós vamos para o último discurso, última homilia de Jesus. Então aqui nós temos 5 pontos. Qual que é o primeiro deles? O que Jesus ensina, o que ele espera de nós. Primeiro é o banquete. Existe um banquete que é o céu. O que ele nos ensina? Que para entrar no céu precisa ter as vestes dignas desse banquete. É a santidade. O segundo, pagar imposto.
Devemos pagar imposto a César? Sim, pagar imposto a César, mas o dinheiro pertence a César. Mas o rosto, que é o ser humano, que está na medalha, o rosto pertence a Deus. Então dá a César o que é de César, o que? O dinheiro. Dá a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus é o ser humano. Isso daqui é uma crítica também para o imperador que queria ter o ser humano para ele. Depois um terceiro ponto sobre alguém que se casou. O homem casou, morreu, vem o irmão e casa com a mesma mulher, o irmão morre, vem o terceiro casa com a mesma mulher, olha, o quarto não devia nem ter casado, porque sabia que ia morrer também. E aí depois no final, quem que vai ficar com essa mulher no céu? 7 irmãos, os 7 morreram. E aí ela ficou no céu. Com quem que ela vai ficar? De quem que ela vai ser esposa? Jesus disse de ninguém. Por quê? Porque no céu não tem como uma pessoa como outra, como marido e mulher. Para que ele fez isso? Para resolver uma confusão que havia entre os fariseus, que achavam que havia vida eterna, e os saduceus, que diziam que não havia vida eterna. E aí depois o quarto ponto, o que ele espera de nós, ele mostra o maior mandamento: amar a Deus com todo o coração, alma e espírito, nosso próximo, como a nós mesmos. Num quinto ponto ele diz sobre Davi. Ele vai mostrar que ele é maior do que o rei Davi, conta como se fosse uma pequena pregação, meio complicada de compreensão, mas que ele se mostra maior do que Davi. Depois, no sexto, nós vemos a hipocrisia e a hipocrisia, a vaidade dos fariseus, que dizem que colocam fardos pesados, dizem para fazer, mas não fazem, acabam colocando fardos pesados nos ombros das pessoas que queriam segui-los. E aí um sétimo ponto sobre a hipocrisia também e algumas ameaças que Jesus ele faz para os fariseus. Aqui eu encontrei vários pontos que Jesus ele fala sobre a hipocrisia dos fariseus. Nesse último capítulo, capítulo 23, é muito forte, aqui fica muito evidente o capítulo 23, se vocês quiserem, leem com mais calma o capítulo 23, mostrando como que Jesus está em conflito, como que Jesus ele mostra a verdade para os fariseus. Aqui fica claro que a sua morte era questão de tempo. E aí o último ponto, o que ele espera de nós? Ele mostra que a gente o que ele espera de nós é que a gente compreenda que as coisas da terra são passageiras. Ele olha para Jerusalém e mostra que Jerusalém, aquele templo, aquela cidade, ela seria destruída, como depois foi destruída no ano 70. Irmãos e irmãs, 5 capítulos. O que é preciso para entrar no reino de Deus? Alguns exemplos concretos da vida de Jesus e depois o que ele ensina e espera de cada um de nós. Essas 3 partes divididas aqui em 8 pontos diferentes. Essa é a minha compreensão. Se você tem a sua que é diferente, também coloque no comentário, se prepare e amanhã nós vamos voltar. Amanhã é um texto difícil, amanhã é um discurso escatológico. Amanhã Jesus ele fala sobre o fim dos tempos. Com muita fé, com muita devoção. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a perseverar até o fim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.